Olá, aqui é Felipe Marcena e essa aula é sobre Definite Article. O Definite Article, ou artigo definido, é a palavra que a gente vai utilizar antes de substantivos, como qualquer artigo. E esse artigo é definido, por quê? Porque a gente sabe exatamente do que a gente está falando. A que coisa ou pessoa, ou lugar, objeto a gente está se referindo. Logo, ele é um artigo definido. Esse artigo definido é o the. No português, ele equivale ao o, a, os, as. Mas a gente só vai utilizar o the em inglês. E ele indica especificidade. A gente não está falando de uma coisa ou uma pessoa, a gente está falando da pessoa ou da coisa específica. Existem 5 usos que a gente pode fazer do the. A gente pode usar o the antes de substantivos definidos ou antes mencionados dentro daquele contexto. Por exemplo, please close the door. A gente sabe exatamente aqui pela oração a que porta ele está se referindo, é uma porta específica. Please close the door, por favor feche a porta. Então ele não está pedindo para fechar qualquer porta, é uma porta específica. I like the clothes you gave me. Eu gosto das roupas que você me deu, então são roupas específicas, não roupas qualquer. I want a piece of pie, but the piece must be small. Então nessa primeira parte, nessa primeira oração, I want a piece of pie, ele está pedindo um pedaço de torta. A piece, então um pedaço qualquer. Na segunda oração ele diz, but the piece must be small. Mas o pedaço tem que ser pequeno. Então aqui ele já adicionou um artigo definido, the piece. O pedaço. Por quê? Porque ele está se referindo ao pedaço que ele já mencionou antes. Eu quero um pedaço de torta, mas o pedaço que eu pedi, que eu quero, tem que ser pequeno. Então, como o pedaço já foi mencionado anteriormente, dentro do contexto, você entende aqui que tem que usar o artigo definido, porque já definiu-se que objeto é esse a que você está se referindo. Segundo uso é para indicar um substantivo único. Exemplo, praise the Lord. Então, aqui você está se referindo a Deus. Embora a um Deus específico, pelo menos, nesse caso. Então, você vai utilizar o artigo definido the para se referir a Deus. The Columbia River is near here. Então, aqui está se referindo a um rio, Rio Columbia. Só existe um, logo você tem que falar the. Você tem que usar o artigo definido the, porque só existe um Rio Columbia. Você não pode falar a Columbia River, um Rio Columbia. Afinal, só existe um. I'm going to the United States of America. Mesmo caso, só existe um Estados Unidos da América. Logo, artigo definido, the. Terceiro uso que você pode fazer do the, para designar um fenômeno natural. Quando você for falar de um fenômeno natural, você vai usar o artigo definido. Por exemplo, the nights get shorter in the summer. As noites ficam mais curtas no verão. Então você não fala umas noites ficam mais curtas no verão. Você fala as noites ficam. The nights get shorter in the summer. The wind is blowing hard. The rain is falling down. Todos os fenômenos da natureza, a gente vai utilizar o artigo definido. A gente vai utilizar também o the para falar de outra época. This song was very popular in the 90s. Estou me referindo aqui à década de 90, uma outra época, eu utilizo o artigo definido, the. I was very naive in the past. Estou aqui falando do passado. E aqui, nesse outro exemplo, did you come from the future? Aqui falando do futuro. Então, eu estou falando de épocas diferentes. E mesmo que eu estivesse falando do presente, the present, falando dessa época, eu também teria que usar o artigo definido, the. Então, se tratando de época, você usa artigo definido. E o último uso que você pode fazer do the é para referir-se a todos os membros de uma família. Por exemplo, did you watch The Osbournes? Programa de TV sobre a família Osbourne. Então, quando você vai se referir a família Osbourne, você fala The Osbournes. Os Osbournes. I invited the Bakers for dinner. Eu convidei os Bakers para jantar. I loved the Addams family. Eu adorava a família Addams. É uma família específica. Então a gente usa artigo definido the.